Nós vamos falar agora sobre esse magnífico, esplêndido, incrível, único, uma vez no ano, a cada ano, que é o jejum Yom Kippur. Por que eu falo jejum Yom Kippur? Porque Yom Kippur significa o sacrifício, a expiação, o dia do perdão. Então, o dia do perdão. Só que o dia do perdão, ele aconteceu há mais de 2000 anos, quando Jesus Cristo se entregou como sacrifício e o seu sangue, ele foi por decreto perpétuo, perpetuamente, o preço pago para perdão dos meus pecados e para me dar acesso à vida eterna. Esse sacrifício é perfeito, completo e pleno. Só que o Yom Kippur não era apenas o dia em que se matava o cordeiro para a remissão do pecado do povo. Era um dia especial, específico para Levítico capítulo 16, versículo 29, diz assim: E isto vos será por estatuto eterno. Presta atenção. Estatuto eterno, estatuto perpétuo. Aí tem muitas pessoas religiosas que dizem, olha, estatuto perpétuo tem que matar o cordeiro, tem que sacrificar. Não, não é disso que o versículo 29 a seguir diz. E isto vos será por estatuto perpétuo, eterno, que no 7º mês. Em que mês nós estamos? Biblicamente, nós estamos no 7º mês. Chama o mês de Tisrei. Esse 7º mês representa o dia que o Senhor descansou de todas as coisas. 7, o número 7. Aí você fala, por que é o primeiro ano? Por que comemora-se o ano novo bíblico se é o 7º mês? Porque o 7 é o princípio, onde termina e onde começa todas as coisas. O ano bíblico é comemorado no primeiro dia do mês de Tisrei, que caiu esse ano de 2023, no dia 15 de setembro de 2023. Gleiciane, cada ano muda os dias do calendário gregoriano para o calendário bíblico judaico? Muda, porque o calendário bíblico, ele é lunar, enquanto o calendário gregoriano, ele é um calendário solar. Isso não é assunto para essa aula, certo? Então, nós estamos no mês de Tisrei, que é o 7º mês. E no primeiro dia do mês de Tisrei foi comemorado o Ano Novo Bíblico. E aqui diz, no 10º dia do mês, ou seja, o 10º dia vai dar 20 no pôr do sol do dia 24 de setembro, que vai dar no domingo, este ano de 2023. Então, no pôr do sol do dia 24, que dá nesse domingo agora, nós já estaremos, em nome de Jesus, preparadas para entrar neste jejum de Yom Kippur. E termina ao pôr do sol do dia 25, que vai dar na segunda-feira. E aí diz, neste dia afligireis a vossa alma. Percebe que o dia do Yom Kippur não era apenas o dia da remissão do pecado, do dia do perdão? O perdão, ele precisa estar aliançado à aflição da minha alma. E a aflição da minha alma, a humilhação da minha alma, em outras versões vai dizer, a humilhação, ela se dá a partir do jejum. O sacrifício vivo ofertado no altar, junto ao lado do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Nesse dia,
afligireis a vossa alma. Ou seja, você não vai comer, você não vai beber, vai dar uma média de 25 horas sem comer, sem beber nada de líquido. Não fareis trabalho algum. Você não vai pegar nenhum copo. O copo que você pegaria é a Bíblia. O serviço que você vai ter de ajoelhar, de levantar os braços, de pegar a Bíblia e de passar a mão. É o que você vai... Ai, Gleiciane, mas não pode nem dormir no dia do jejum? Ah, nem bochechar? Nada. Zero água. A média de 25 horas. Eu vou aumentar para você entender. O jejum do Yom Kippur. Você não toca em água. Você não toma banho. Você não lava as mãos. Você não banha filho. Se tiver filho pequeno, manda para casa da avó, para casa da tia. Você não toca em água. Você não toca em nada que não seja a sua própria carne, a Bíblia, né, que é papel, que não é água. Não pode escovar os dentes. Você escova os dentes para entrar no jejum de Yom Kippur. Mas para sair, só depois que você sair. Você não bebe água. Agora eu vou falar o passo a passo e eu vou disponibilizar também um PDF das proibições, do que fazer essa semana, né? Agora, antes, o que antecede os dias, o que fazer antes, eu vou falar. Primeiro eu vou introduzir o assunto, aí eu vou trazer o passo a passo para você. Só Deus... Por isso que esse jejum é uma aliança, é um nível de sacrifício que é muito alto. E por isso que através desse jejum, e somente nesse dia, e é exatamente isso que eu quero iniciar falando, do jejum, eu vou ler aqui e vou falar o porquê do dia, o que acontece, tá? Então segura aí, pode mandar as perguntas. E aí, vou ficar perfumada, o sangue de Jesus, é o óleo precioso dele que vai estar cheirando a gente. E não pode nem passar desodorante para entrar, viu? No jejum, sem desodorante. Sem desodorante, sem creme, sem nada. Calma aí. Porque naquele dia, presta atenção, porque naquele dia, o sacerdote, quem é o sacerdote? Você. Quem é o sacerdote? Aqui não está falando o sumo sacerdote. O sacerdote, você. O sacerdote, e eu vou falar uma coisa, eu não quero convencer vocês a fazer esse jejum. Por quê? Porque recompensa é para quem paga preço. Eu sou a última pessoa que vou convencer vocês, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas eu sei que o ano que vem, daqui 1 mês, daqui 3 meses, eu vou estar testemunhando milagres, magnitudes, nem lembro se essa palavra é assim que se pronuncia, magnificências de Deus na minha vida. Eu vou estar testemunhando em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? E diz, porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, para que sejais purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Gleiciane está falando de purificação dos vossos pecados, Gleiciane. Aqui a purificação não está referenciando a perdão. Aqui está referenciando exatamente o que diz lá em Romanos 12, versículo 1. Aí você vai ficar, né? Meu Deus, é muito mistério. A palavra de Deus é muito mistério. Romanos 12, 1 diz, versículo 2. Ele fala do jejum, né, do sacrifício vivo, e no versículo 2 ele diz, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Guarda a palavra renovação. Peraí. Para que vocês sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agradável.
quando diz aqui sobre purificação, quando você olha para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, nós pecamos. E o Senhor Jesus, o sangue de Jesus, ele nos perdoa. A palavra de Deus tem alguns versículos, que agora não me vem à memória, que diz assim, e ele nos purifica de todo o pecado. Perdão de pecado, remissão de pecado, é diferente de purificação. Porque a purificação... Vou desligar o ar. Porque a purificação do pecado é a renovação da vossa mente. Quando há renovação da mente, do seu espírito, dos seus pensamentos, há uma purificação. E aí eu quero que você imagine um computador. Um computador, você usa todos os dias, você tem uma lixeirinha, e aí esse computador, ele está infestado de vírus. Infestado de vírus. E ele tá assim, todo bagunçado, sabe? E aí você fala, meu Deus, eu preciso salvar esse computador, eu preciso eliminar esse vírus, senão esse vírus vai destruir o meu computador. O que que a gente faz? A gente pega e formata o computador. Não, você passa o antivírus e você elimina o vírus, certo? Agora o computador não vai mais ser destruído porque o vírus ele foi eliminado. Então, quando você recebe o perdão do pecado, você elimina o vírus da morte. A morte agora não vai te alcançar e você vai viver eternamente com Cristo, certo? Só que esse computador, ele pode ter alguns lixos nesse computador que está atrapalhando a memória desse computador, que está corrompendo esse computador. E esse computador, ele não tem vírus nele mais. Ele está perdoado, agora ele está vivo. E vida eterna. Só que tem sujeira que ficou. E essa sujeira precisa ser purificada, ou seja, precisa haver limpeza. E a palavra de Deus no Novo Testamento diz que a nossa santificação, a nossa purificação, ela acontece por meio da palavra, ela acontece por meio do jejum. Então, quando nós agora precisamos ser purificados na nossa consciência, na nossa consciência. Quando a nossa consciência, ou seja, a nossa mente, ela é purificada, agora há uma formatação desse computador. O vírus já havia sido eliminado, mas agora com a formatação desse computador, eu vou limpar, eu vou deixar a memória, eu vou deixar todas as estruturas da caixinha desse computador organizadas. Para quê? Para que este computador esteja o mais perto do original, de quando você comprou ele, que era uma memória limpa, uma memória plena, algo perfeito, algo que trabalhava bem. Isso é a purificação. E essa purificação gera a santificação. E a santificação gera o aperfeiçoamento, o crescimento, o seu crescimento. Então, o jejum do Yom Kippur, ele é como uma formatação do seu DNA. Do seu DNA, tanto físico, quanto almático, quanto do seu DNA espiritual. Existem memórias, e aqui eu vou trazer para você quais são os principais benefícios do jejum. Vamos iniciar pelos benefícios, porque sacrifício aí, vocês já perceberam, eu não irei no culto, não tem como. Você vai vestir a pior roupa que você tiver para ficar no jejum. Então, não tem como ir para a igreja com a sua pior roupa. Por exemplo, eu vou vestir um pijama, o meu pior pijama, e vou estar de pijama, certo? Então, eu não vou à igreja no domingo. Vão ser 25 horas em que eu vou parar a minha vida
em prol deste sacrifício. É o maior sacrifício. Eu já fiz de vários jejuns e eu continuo fazendo as outras coisas, mas este é literalmente morrer lá do lado do sacrifício de Jesus. É você estar no altar. Você não sai. Você está no altar e dali você não sai. Certo? Primeiro benefício do jejum do Yom Kippur. Essa formatação, essa renovação da sua mente. Literalmente, você vai receber uma carga nova de uma renovação na vossa mente. Uma formatação num nível muito profundo e num nível também muito acelerado nos próximos dias e meses, por causa do sacrifício do jejum do Yom Kippur. Outro, vamos supor que você, lá atrás, você pecou e o Senhor Jesus te perdoou. Só que a Bíblia diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, vamos supor que tem pecado que você fala, nossa, todo dia você para e pensa, a conta vai chegar. Só que esse dia do Yom Kippur é o dia em que o Senhor, Deus, ele está com o livro aberto. Esse livro, ele está aberto e nesse tempo, desde o primeiro dia desse novo ano, o Senhor está fazendo novos decretos, removendo decretos, anulando sentenças, estabelecendo novos decretos. Então, é um tempo em que o Senhor, se esse for um dos seus pedidos para esse jejum, ele pode cancelar, remover sentenças de consequências de pecados, as consequências que poderiam vir sobre a sua vida, sobre as suas futuras gerações, elas serão canceladas, se esse for um dos seus pedidos. Romper com maldições geracionais, de pactos geracionais. Se você tem, fala, olha, eu sei que eu estou vivendo isso porque é algo que a minha mãe viveu, a minha avó viveu, meus antepassados viveram, e eu vou colocar esse pedido no Yom Kippur, eu vou pedir que isso seja removido da minha geração e para todo sempre. Você vai acessar bênçãos e também libertação para a vida daquelas pessoas que você ama. Esse jejum você pode fazer pedidos para pessoas que não seja só você, pelo seu marido, a libertação do vício do seu marido, a libertação, a conversão verdadeira do seu marido. Você pode pedir para qualquer área da sua vida. A lista, a imaginação aqui é assim, é infinitamente mais além de tudo que você pensar, pedir e esperar. Então, é tudo que você tiver condições de pensar e escrever. Eu recomendo que você faça uma lista. Então, outra coisa, reivindicar prosperidade, crescimento na sua vida profissional e financeira. Romper com ciclos de derrotas. E a base, o fundamento. Não se esqueçam disso. O fundamento de todo jejum, e principalmente esse, que é um jejum para uma formatação profunda, a principal fundamento de um jejum precisa ser quebrantamento do seu coração. Precisa ser um coração mais quebrantado e disponível em obedecer. E uma adoração genuína. Para quê? Para que você cresça. Aperfeiçoamento da sua fé. Não existe, às vezes a gente quer assim um monte de coisas, né? Mas a gente não pode deixar de falar do fundamento, do que é principal. Todas as coisas você pode pedir. E eu creio que o Senhor vai te entregar, porque todo serviço é bem pago pelo Senhor. Todo o seu sacrifício, ele vai ter recompensa. Agora, qual é um dos segredos, né, que envolve o Yom Kippur? Os segredos do dia do Yom Kippur, e assim, nesses dias agora que antecede também, é arrependimento.
É o primeiro segredo. De nada adianta você querer todas as coisas, você quer todas as bênçãos, certo? Mas agora vamos voltar um pouquinho. Nós falamos do benefício. Agora vamos voltar para o jejum em si, para o tempo em que você vai estar ali, sem beber água, sem se banhar, sem se lavar, sem trabalhar, sem ter relações sexuais com o seu cônjuge, sem se perfumar, sem passar óleo, sem passar hidratante, sem escovar teu dente, dormindo o mínimo que você conseguir, para que você esteja mais e mais em sacrifício e em adoração ao Senhor. Você pode dormir? Pode, mas durma o mínimo que você puder, para que você tenha vigílias de oração. Isso eu estou falando porque é exatamente o que eu, em nome de Jesus, me propus e para a glória de Deus eu quero fazer. Agora, arrependimento. Esse dia, esse jejum, ele é tão especial porque é um dia em que, se você for o mundo inteiro, e todas as pessoas que entendem esse princípio, que entendem o dia desse jejum, elas nesse dia, elas estarão fazendo a mesma coisa que você estará se você se dispor a fazer. Você não estará sozinha nesse jejum. É um dia em que, literalmente, o mundo, os filhos de Deus que entenderam esse princípio, que entenderam esse mandamento perpétuo de humilhação nesse dia, todo ano, é um dia em que o mundo inteiro, os filhos de Deus que entenderam isso, param para adorar ao Senhor. Vocês entendem que é o céu na terra adorando a Deus? Só que toda a adoração, ela precede o arrependimento. Ninguém consegue verdadeiramente adorar se não se arrepender. Então, durante o período em que você estiver de jejum, o que é a base, o fundamento do segredo? Você trazer para o seu coração uma verdadeira mudança de como você pensava e do como agora, durante esse jejum, você está pensando a respeito de um monte de coisa que o Espírito Santo está falando com você. Não há arrependimento sem a ministração do Espírito Santo. Então você já deve estar preocupada, mas como que eu vou saber, como que eu vou me arrepender? A pessoa mais magnífica pela qual e com a qual você vai precisar de se relacionar nessas 25 horas é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, se você pedir, você disser, Espírito Santo, revela-me tudo que eu preciso saber. Revela tudo que eu preciso me arrepender. E gera no meu coração o convencimento que eu preciso para me arrepender. Se houver pecado que eu precise me arrepender, se houver comportamentos, obras das quais eu preciso me arrepender, que o Senhor projete no meu coração um coração arrependido, quebrantado e contrito, em nome de Jesus. E depois do arrependimento, vem a oração. A oração é aquele ambiente onde você está no lugar, no Santo dos Santos, onde você está acessando o sangue de Jesus, onde você está acessando o sacrifício, onde você ali acessa algo mais precioso, que é a presença do Espírito Santo de Deus, que é a glória de Deus, que é a Shekinah de Deus, que toca a tua vida, que é a presença do Todo-Poderoso, a oração. Sem oração, o jejum ele é incompleto. Sem o arrependimento, o jejum é incompleto. E ajudar o próximo. Só que esse ajudar o próximo, ele acontece antes do jejum. Então, de hoje até o dia do jejum, o que você puder fazer para ajudar o próximo, com a sua vida, com os seus recursos, com qualquer coisa que você puder, você vai fazer isso. Claro que todo ano, toda a sua vida é necessário ajudar o próximo. Só que nestes dias,
com ainda mais intensidade, com ainda mais cuidado, com ainda mais prazer. Agora, Gleiciane, por quê? O que acontece nesse dia? Por que esse dia? E aí eu quero trazer 2 princípios para você. E agora eu vou dar o passo a passo. E em nome do Senhor Jesus, eu prometo que eu vou trazer o PDF para vocês, nem que seja no link, tá? Para você ter o passo a passo do jejum. Jesus é a porta. O que significa porta? Porta é algo que te dá acesso, entrada, certo? Então, Jesus, ele é a porta legal. O que é legal? Algo que é legal no sentido de lei, no sentido de juridicamente certo. Não sei se você sabe, mas o reino de Deus, ele é jurídico e ele é legal. Todo o sistema dos céus, ele é legal. Assim como no sistema da terra nós temos as nossas leis, as nossas organizações jurídicas. E para que nós acessemos portais nos lugares celestiais, nós temos uma porta. E a porta é Jesus. E o que dá acesso à chave, né, é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é o que te coloca em qualquer outra dimensão, na dimensão do Espírito, na dimensão dos portais celestiais. No dia 24, que começa nas 18 horas até as 18 horas do outro dia, existe um portal nos lugares celestiais, né? Um portal que está aberto, está livre, está totalmente acessível. E toda aquela que acessar esse portal em nome de Jesus, a partir da porta que é Jesus, então a porta, ela te dá acesso a uma outra porta que é maior. Essa outra porta é chamada portal. E este portal é uma atmosfera espiritual, sensível, diferente. Não é nada místico, porque o mundo espiritual, tudo que existe no misticismo, foi copiado do espiritual de Jesus. Então, o misticismo, ele é uma cópia fajuta, mentirosa, de tudo aquilo que é simples, de tudo aquilo que é perfeito, que nós acessamos em nome de Jesus. Então, tem gente que... tem muitas pessoas que... não sei o que, fulano é místico. Não, o místico imita as coisas de Jesus. Porque lá em Romanos, capítulo 11, ou é 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo está dizendo, né, do engano que o inimigo se veste de anjo de luz para enganar a muitos. Então, o que eu estou falando aqui, você pode ler no testemunho de Jacó, quando ele viu os céus abertos. Você vê Estevão lá em Atos, quando ele viu os céus abertos. Então, esses céus abertos, Gleiciane, o sangue de Jesus, o próprio Jesus diz que os céus agora estão abertos. Verdade. Porque agora eu tenho acesso a que coisas que estão prontas no céu sejam entregues a mim aqui na terra. Só que no dia do Yom Kippur, esse céu, ele está aberto de uma forma multiplicada. A sensibilidade, o mundo inteiro está adorando Jesus. O mundo inteiro está oferecendo sacrifício vivo de adoração e está subindo aos céus. E nesse dia, Deus, ele, no finalzinho do jejum, que vai dar no final do dia 25, no pôr do sol, o Senhor, ele fecha e sela tudo o que aconteceu nesses 10 dias. Os seus pedidos,
o seu sacrifício, o Senhor sela. E o que é selar? É uma confirmação. Só que aquele portal no mundo espiritual, ele se fecha. Ele se fecha ao pôr do sol do dia 25. Por quê? Porque esse é um decreto perpétuo. O decreto perpétuo de você jejuar nesse dia. E se você entrar no YouTube, você vai encontrar testemunhos a rodo da diferença do que acontece na nossa vida a partir do Yom Kippur. Eu pesquisei a fundo e o Senhor precisou revelar a mim essas dimensões e entender a diferença de uma coisa, que é o sacrifício de Jesus, e a diferença da outra coisa, que é acessar as promessas e a herança e todas as coisas que se referem ao reino de Deus. E aqui, eu não disse, mas vou dizer que um dos meus principais pedidos é em relação ao espiritual, em relação ao ministério de Deus na minha vida, ao meu propósito. Toda a exponencialização, tudo que você quiser pedir referente à sua vida espiritual, referente a tudo que você deseja espiritualmente alcançar em Deus, você peça também nesse jejum, para oferecer ao Senhor essa adoração, para que o Senhor venha selar e confirmar este sacrifício, para que você venha receber dele e confirmado dele essa aliança sacrificial do seu sacrifício vivo com o sacrifício de sangue de Jesus. Porque há uma exponencialização. Quanto, Gleiciane? Quanto de exponencialização? Versículo 14 do capítulo 16 de Levítico diz: e ele tomará do sangue do novilho e o espargirá com o seu dedo sobre o propiciatório para o leste, e perante o propiciatório espargirá do sangue com o seu dedo 7 vezes. Nós estamos no 7º mês. E a Bíblia diz que a aspersão de sangue acontecia 7 vezes. No mínimo, as bênçãos que você pedir, a proporção, no mínimo, e eu sempre jogo no mínimo porque Deus ele faz infinitamente mais, ele não está preso a números. No mínimo 7 vezes mais. O seu sacrifício irá voltar a você como recompensa, como salário, 7 vezes mais. Não existe números por acaso na Bíblia, não existe nada aleatório. 7 vezes mais, pode ser 70 vezes mais, pode ser 70 vezes 7 mais, mas o número 7 está presente. E o infinitamente muito mais, abundantemente mais. É o que eu creio, é o que eu ministro sobre a sua vida. Eu creio, e eu sei que poucas pessoas têm coragem de pagar o preço de um jejum como esse. Porque não pode trabalhar numa plena segunda-feira. Eu tenho 364 dias na minha vida para eu trabalhar. Só que nesse dia do Yom Kippur eu vou parar. Eu vou parar, eu decido parar. Eu decido ser aquele cordeiro que foi lançado no deserto e voltar e me entregar ali em sacrifício vivo e agradável, como oferta, como serviço de adoração, como culto racional, lado a lado com o sacrifício de Jesus. Isso é a exponencialização e a recompensa do sacrifício do jejum. E o sacrifício do jejum no dia do Yom Kippur está muito além do que nós possamos imaginar de conhecimento da atmosfera e dos lugares celestiais em que o Senhor trabalha, em que os anjos trabalham, em que o Senhor Jesus nos dá acesso. Amém? Agora eu quero passar com você o passo a passo. Alguém tem dúvida e quer fazer alguma pergunta aqui? Pode fazer, tranquilo. Vocês entenderam bem a distinção
do jejum no dia de Yom Kippur, para não misturar e as pessoas, os religiosos dizer, olha, esse jejum, se você fizer, você está invalidando o sacrifício de Jesus, misericórdia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, e eu quis deixar isso muito bem claro e bem explicado para que você saiba separar e para que você não caia, né, no engodo das mentiras de Satanás. Jejum é uma coisa, sacrifício para perdão de pecado é outra coisa. E a gente só se deleita e nós nos deleitamos da oportunidade de esse dia existir e nós podermos sacrificar ao Senhor os nossos corpos em sacrifício vivo nesse dia. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler agora Levítico 23, tá? Levítico 23, onde explica um pouco mais sobre versículo 29. Levítico 23, 29, que diz assim: Porque qualquer que seja, vou começar, deixa eu ver aqui, eu vou começar antes. 27. E também no 10º dia deste mês, será o dia da expiação. Será uma santa convocação para vós. E afligireis as vossas almas e oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. Lembrando que essa oferta feita por fogo, ela acontecia lá, que era a queima da gordura e da carne. Só que agora, essa queima, ela é o próprio jejum. Não há necessidade de oferecermos nada queimado, literalmente, ao Senhor, certo? E nesse mesmo dia, nenhum trabalho fareis, ou seja, você não vai trabalhar. Nem olhar no celular trabalho, nada, zero trabalho. Eu vou colocar o meu celular para despertar em horas específicas para eu entrar, para quem estiver fazendo o jejum e quem deixar em horas específicas para eu poder responder alguma coisa que estiver acontecendo. Eu vou apenas servir quem estiver fazendo o jejum e falando a respeito do jejum do Yom Kippur, em horários específicos. Porque qualquer que seja a alma que neste mesmo dia não se afligir, ela será cortada dentre o povo. E qualquer que seja a alma que fizer algum trabalho neste dia, esta mesma alma eu destruirei dentre o povo. Nenhum tipo de trabalho fareis, isto será um estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Está falando novamente do jejum, da aflição da alma. A habitação é o corpo. O que lá significava o tabernáculo, significava a casa, significava o seu corpo, é a habitação. Isto será para vós um Shabat de descanso, e afligireis as vossas almas no 9º dia do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso Shabat. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, aí aqui ele começa falando da festa das cabanas, que é uma outra coisa que nós não vamos falar aqui. Agora, qual é o passo a passo? Primeira parte, o que eu preciso fazer esta semana, a partir de hoje? O que eu preciso fazer? Você vai precisar fazer um balanço, você vai fazer listas. As primeiras listas que eu recomendo você a fazer será a lista de tudo que você quer que Deus retire da sua vida, que você olhe e fala, isso é maldição, isso, sabe, eu quero que isso seja rompido, seja removido da minha vida. Faz um balanço das maldições geracionais, de tudo aquilo que você vê que é algo que você não quer mais para a sua vida. Lista e coloca, Senhor, como algo que você quer que o Senhor retire, que o Senhor remova, que o Senhor destrua da sua vida. Tudo de ruim que você quer que seja aniquilado da sua vida. Segundo balanço,
faça um balanço de todos os pecados que o Espírito Santo começar a revelar para você. Olha, o Senhor Jesus, ele já fez o sacrifício. Só que pode ser que nestes dias o Senhor esteja convencendo o seu coração a respeito de pecados que às vezes você nunca confessou. E às vezes vai ser esse o período em que o Senhor está quebrantando o seu coração, para que você tenha uma metanoia, uma mudança de mente espiritual num nível tão profundo. Então comece a listar tudo que é pecado, tudo que é mau comportamento, tudo que você fala que é obra da carne, que você fala, olha, eu quero que isso seja abominável, abolido, eliminado da minha vida. E você vai trazer esse jejum do Yom Kippur como um sacrifício para que haja uma metanoia, para que haja uma renovação, uma transformação na sua vida, como está escrito lá em Romanos capítulo 12. A terceira lista vai ser uma lista dos balanços de tudo que você quer receber. Olha, eu quero receber, aí você passa da seguinte forma. Separe por áreas da sua vida. Eu vou deixar no PDF, eu vou colocar as áreas da vida para você fazer os seus pedidos das bênçãos, para você fazer por áreas. Área financeira, profissional, emocional, tudo. Ministerial, seu propósito, seu espiritual, seu ministério especificamente, os dons do Senhor, o poder do Senhor. Farás também uma lista de libertações ou bênçãos que você deseja para outras pessoas. Então faz uma lista separada do que você deseja. Você deseja a salvação da sua mãe, do seu filho, a libertação disso, a remoção de uma maldição que foi estabelecida por algum pacto que você fez. Porque o jejum, ele é um preço muito alto, e esse preço muito alto, ele é uma compensação por algo que alguém pode ter feito contra a sua vida. Então, se houve algum tipo de pagamento, de algum preço que foi pago para algo contra a sua vida, e você percebe que você ainda não se libertou disso, ou que alguém da sua família ainda está debaixo desse cativeiro, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, e agora pela unificação, pela unidade sacrificial, você vai acessar e receber essa bênção em nome de Jesus. Entende agora? Da unidade sacrificial, quanto faz sentido isso? Então, um jejum sem você entender a unidade sacrificial fica bem complexo, porque nós temos a aprender a ideia de que o sangue de Jesus ele é suficiente. Ele é suficiente. Ele é plenamente suficiente. Só que o Senhor, ele não aboliu o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso sacrifício. O primeiro tabernáculo precisa se unir ao segundo tabernáculo. Precisa de unificar a aliança. E isso acontece de uma forma explosiva quando há um jejum. E esse jejum do Yom Kippur é algo estratosférico, muito além do que a nossa imaginação pode conceber. Certo? Agora tem uma outra coisa que é base, e eu estudei muito a respeito, principalmente porque existe uma oferta que, se você for ler aqui em Levítico 16, fala-se de uma oferta de alimentos, uma oferta de cereais, uma oferta de alimentos. Então, existe algo que você precisa fazer para o seu Yom Kippur. Eu não sei se você sabe, mas dinheiro, no mundo espiritual, ele é uma moeda de troca, uma moeda. E existe um alto preço que você está pagando em sacrifício vivo, e existe um sacrifício financeiro que você, com o Espírito Santo de Deus, vai determinar qual é o valor deste sacrifício financeiro. E você vai ofertar ao Senhor. E como que você vai ofertar ao Senhor?
Você vai escolher, você e o Espírito Santo vai te direcionar para um ministério que você vai ofertar, um ministério. Que ministério é esse? Um ministério frutífero, um ministério onde o poder de Deus atua, onde o poder de Deus e onde o Espírito Santo te direciona. Não basta tudo isso, basta que o Espírito Santo te direcione. Então, você vai abrir mão de uma oferta financeira para que você multiplique tudo esse sacrifício. E para que esse sacrifício financeiro venha também de encontro à multiplicação e à abundância, à remoção também de questões financeiras que você deseja, para trazer também esse sacrifício financeiro como uma oferta ao Senhor, para que ele venha romper com tudo que precisar romper na sua área financeira. Porque uma coisa é incrível, quando você não oferta, você serve a Mamon. Mamon toma conta do seu dinheiro. Quando você oferta e sacrifica o financeiro de alguma forma, automaticamente você está entregando o controle, o governo das suas finanças ao Senhor. Então, e pela primeira vez, eu estarei aberta, o nosso ministério, a receber, se o Espírito Santo te direcionar, nesta oferta para a minha vida e para esse ministério, eu estarei recebendo e orando e intercedendo especificamente em relação à sua vida e em relação a essas ofertas que eu estarei recebendo. Ah, Gleiciane, tem que ser para você? Absolutamente não. O Espírito Santo, ele é a tua direção, ele é o teu guia. Ele precisa ministrar no seu coração onde você vai entregar esta oferta. E assim, é uma oferta sacrificial. O quanto você pensar e buscar do Espírito Santo o máximo de sacrifício dessa oferta, maior. Lembra que você está plantando para colher no mínimo 7 vezes? 7 vezes. O Espírito Santo diz para mim que a oferta que eu vou ofertar, e ele disse para mim que eu vou receber ela 100 vezes mais. E eu não estou ofertando porque eu sei que eu receberei 100 vezes, mas eu estou ofertando para declarar e dizer que o Senhor é quem governa sobre a minha vida. E Ele governa sobre as minhas finanças e sobre todas as bênçãos, porque dele é o ouro e dele é a prata. Então, essa parte da oferta é essencial, e é essencial. E você vai fazer isso agora nesses próximos dias, ou você pode, né, estabelecer o dia para você cumprir a respeito, mas deixa já escrito, deixa esse voto já estabelecido, né, com o Senhor. O ideal é que você cumpra até o dia do jejum. Se você não puder, estabeleça como voto e cumpra no dia em que o Senhor permitir a você, certo? Estou te passando a instrução. E o que você precisa fazer nesses dias agora que antecedem é ajudar o próximo o quanto você puder. O quanto você puder servir. Eu estou aqui, são quase mais de 2 horas, eu estou servindo a vida de vocês. Muita dificuldade de falar, até para gravar ou apenas uma palavra foi muito difícil, porque a minha voz estava toda hora vindo a tosse. Estou me recuperando e para a glória de Jesus, minha garganta sarada para a glória de Jesus, de uma infecção de garganta. Então, isso aqui é sacrifício, isso aqui é entrega, isso aqui vai ser compensado no livro do Senhor, entende? Serviço para Deus nunca fica sem recompensa, não fica. Deus não fica devendo nada para ninguém, absoluto. Agora, o que fazer, Gleicia? O que quer dizer? O que não fazer no dia do jejum? Então, aqui é uma lista de proibições. Lista de proibições. Primeira proibição que Deus já disse muito claro aqui, não trabalharás. Você não vai lavar um garfo. E aí eu já falo de água, aí você fala, Gleiciane, onde que está escrito isso aqui? Olha, eu estudei muito uma questão que é importante você entender, que é a cultura do reino. A cultura do reino, você entende ela e você consegue
olhar ela bem quando você olha para o povo da época de Moisés. Quando você olha para o povo judeu daquela época. E quando você olha que essa cultura ela se perpetua durante todos esses milhares de anos. Então, o costume, a cultura judaica, desde os tempos, é de não se banhar, não se lavar, nem lavar a mão, nada. Então, você vai começar o jejum. Então, você vai, 1 hora antes, você vai tomar um banho, você vai escovar os seus dentes. Nesses dias agora, busque se hidratar muito. Ah, Gleiciane, mas eu tenho um problema de saúde, eu não posso ficar sem tomar água. Então, você não pode fazer o Yom Kippur, certo? O Yom Kippur, ele é um jejum disruptivo. Ele não é um jejum parcial, ele é um negócio, é uma aflição no nível das bênçãos que você vai receber. Ah, Gleiciane, mas eu tomo remédio controlado. Você conversa com seu médico, você esteja com o seu médico, sabe? Alinha isso à sua saúde. Porque tem um princípio que eu aprendo muito, é que a vida é maior e é mais primordial do que qualquer tipo de sacrifício. Então, nenhum sacrifício compensa a vida. Então, o sacrifício só é agradável, só é perfeito se você estiver bem, tá? Então, nada de sacrifício que vai fazer você ficar doente, que vai fazer você passar mal, nada. Agora, claro, olhando para um jejum de 25 horas, a média, em que você não vai comer, não vai beber, você pode sentir mal-estar? Pode, claro. Eu estou falando aqui de problemas de saúde, crônicos, graves, certo? Agora, o mal-estar, quanto mais mal você tiver durante esse jejum de aflição, de devoção a Deus, de adoração a Deus, maior é o quebrantamento, maior é o romper, maior é o acesso que você vai ter ao seu sacrifício subir de uma forma tão perfeita ao Senhor, como um sacrifício que cheira as narinas de Deus, como um sacrifício agradável ao Senhor. Então, você não vai trabalhar, e não é só no seu trabalho, é nada. Vai carregar uma cadeira, você não vai tirar nada do lugar, você não vai fazer nada, além da Bíblia do seu próprio corpo. Você não vai mover nada do lugar. A Bíblia, a palavra de Deus e o seu corpo, e no máximo o seu celular, para você olhar a Bíblia, nada de trabalho, nada de comida, nada de água, nada de perfume, nada de ouros, ó, nada de ouro, nada de adornos. Ah, e tem uma cultura também sobre couro, nada que é couro, porque na época o couro era um material nobre, caro, nada caro. Então você não vai vestir roupa nova, você vai vestir a pior roupa que você tiver na sua casa, você vai usar a pior chinela que você tiver na sua casa, sabe? Prenda seu cabelo, também não precisa virar mulambenta, mas a pior roupa é humilhação, sabe? Assim, você não vai se sentir a pessoa mais linda da terra nesse jejum. É humilhação. Agora, você não tira os esmaltes. Ah, tô de esmalte, tira os esmaltes, sabe? Deixa você o mais parecida como você nasceu. Livre de qualquer adorno, de qualquer matéria, de qualquer coisa, sabe? Ah, Gleicia, mas eu uso óculos. Poderia usar óculos para ler a Bíblia? Bíblia, claro. Isso é necessidade para você ler a palavra. Agora, usará roupas velhas, não usarás roupas novas, não poderás ter relação sexual. Nenhum tipo de prazer. Gleiciane, mas eu tenho um filme que é bíblico, que é legal. Tem pessoas que dizem, pode, é bíblico. Não deixa de ser um entretenimento, não deixa de te dar prazer. Um filme dá prazer, mesmo que ele seja bíblico, mesmo que ele esteja falando de alguma coisa referente a Jesus, é um entretenimento. O teu entretenimento no dia do Yom Kippur é adorar a Deus, é santo, é ler a palavra. Ele precisa ser o prazer da tua vida, ainda mais neste dia. É uma devoção total, absoluta. Vocês conseguem entender isso?
Não se higienizarás, você não vai passar nada. Você vai ficar com o cheirinho maravilhoso que você ficar durante essas 25 horas. Não tocarás em água, já falei e repito, não ficarás entretida. Rede social também não. Rede social zero. Tira do seu celular, coloque em outra aba, mas não, é jejum, é sacrifício no nível máximo, no nível hard, como eu costumo dizer, certo? Então, tudo que você pensar que vai te dar prazer, você vai tirar. Você vai tirar. Ah, vou falar. Cuidado com as suas palavras nesse dia. Esteja em oração, vigilância. Ah, alguém vai vir na minha casa. Avisa que você não está recebendo visita. Avisa, não estou recebendo visita. Ah, tem gente na minha casa, fica dentro do quarto. Ah, mas como é que eu faço? Eu preciso ir no banheiro. Se você quiser, se for de tudo muito difícil, eu até falei pro meu esposo, se fosse o caso, eu levo um pinico. É sacrifício nível hard. É uma vez no ano, é 25 horas em cada 364, 24 horas que você vai ter durante o próximo ano. É muito pouco. O sacrifício é muito alto, mas é muito pouco tempo que você vai fazer isso para receber tanta recompensa. Você vai colocar na balança e você vai perceber que dá para fazer. O que fazer no jejum? O que não fazer, já entendi. Mas o que fazer? Eu acordo e aí? Devoção ao Senhor. Total, absoluta. Confissão de pecados à medida que o Espírito Santo revelar para você e te mover. Leitura da palavra. Você pode cronometrar, ó, tal hora eu vou ler, tal hora eu vou orar, tal hora eu vou confessar, tal hora eu vou orar em línguas, tal hora eu vou cantar. Ah, posso cantar? Pode, deve, louvor. Sacrifício e louvor. Sacrifício e louvor. Orando, tem uma coisa. Caderninho. Arruma um caderninho para escrever tudo, não os pecados que eu recomendo que você queime, né? Ao final do seu jejum, tudo que você anotou de pecados, de sentenças, de tudo que você quer que o Senhor remove da sua vida, de maldições, é importante você, ao final do jejum, que você rasgue, que você queime isso, crendo que o Senhor, pelo sangue de Jesus, removeu aquilo e que você vai viver um tempo novo em relação a tudo aquilo. O que for bênção, o que for graça de Deus, você pega e coloca num caderno. E além de tudo, esteja com seu caderninho à mão enquanto você estiver no jejum, porque o Espírito Santo vai ministrar, ele vai falar com você. E é importante que você esteja atenta, anote tudo, pegue tudo que o Espírito Santo falar para você e revelar a você a respeito de tudo que você vai viver nessas 25 horas com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Ore em línguas, meu Deus. Orar em línguas é o que eu mais vou fazer durante esse jejum. Orar em línguas, porque não eu oro, mas o Espírito ora. O Espírito sabe do que eu preciso. Eu já vou ter feito essas listas de coisas. Eu quero me derramar, adorando ao Senhor e adorando Ele em línguas estranhas. Quanto mais se você ora, você busca, Gleiciane, eu ainda não recebi, coloca na tua lista, eu quero ser batizada com o Espírito Santo, eu quero ser batizada com fogo, eu quero ser revestida de poder e da tua glória. Amém? Glória a Deus. Alguém tem alguma dúvida em relação ao jejum do Yom Kippur? Quem pode fazer o jejum do Yom Kippur? Quem tiver desejando viver algo assim que nunca viveu, disruptivamente, um rompimento disruptivo em todas as áreas da sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Muitas pessoas perguntam se o jejum para receber algo não é uma barganha.
E a revelação que o Senhor dá de maneira clara é que o jejum é uma condição que você precisa estabelecer e viver para que você esteja apta e esteja na posição para receber. Exatamente quando nós estamos no processo de jejum, nessa vida de jejum, nós temos o nosso coração moldado, a nossa mente ela é renovada. E por causa que a nossa mente é renovada inevitavelmente por causa do sangue de Jesus e por causa desse sacrifício vivo, eu entro numa posição que eu estou apta para receber aquilo que sem esse sacrifício, sem o jejum, eu jamais estaria na posição de receber. Então, quando as pessoas pensam em barganha, me dá isso que eu te dou isso. E no jejum, e as bênçãos que vêm através do jejum, não é uma troca. Porque não é o jejum que vai fazer você acessar a bênção, mas o jejum vai provocar uma mudança na sua posição, tanto interna quanto externa, e vai colocar você na posição para receber. E é interessante essas dúvidas, porque eu falo muito isso com muita profundidade, a Liliane está aqui, que é mentorada, eu tenho mais de 7 aulas só sobre jejum. Então, tem coisas que a gente, né, acha que é barganha, porque a gente não entende todos os fundamentos e todos os princípios que envolvem o jejum. Então, aqui é só uma parte de tudo isso que envolve o jejum, que é o Yom Kippur. E assim, eu desejo de todo o coração que a paz do Senhor, que a consolação do Espírito Santo, que a força, que a coragem do Espírito Santo seja sobremaneira sobre a sua vida, para que você viva o Yom Kippur, que seja o seu primeiro ou que seja o seu segundo, mais extraordinário, mais disruptivo e que seja um romper do céu na sua vida, em nome de Jesus. É isso que eu ministro e eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.